boa tarde para você. Agora são 2h02. Começa aqui o nosso Jornal Tarde Band News, que até às 6 traz as principais notícias desta terça-feira, dia 31 de julho. O mês está se despedindo com chuva. Ela finalmente chegou no sudeste do país e a gente começa esse nosso encontro olhando lá para fora, olhando para São Paulo para ver como está o tempo. Agora, a gente tem bastante nebulosidade ali embaixo, a Avenida Doutor Arnaldo, ao fundo, a Avenida Paulista. Temperatura acabou caindo por causa da chuvarada que atingiu a capital. A primeira de forma significativa depois de 106 dias, viu? Teve chuva forte, teve trovoada, o pacote completo que a cidade estava precisando, né? Agora, por enquanto, não chove, a temperatura caiu bastante, como eu falei antes. Nesse momento, faz 19 graus. A gente também tem imagens do Rio de Janeiro, onde choveu hoje de manhã, também por lá, imagens da praia de Copacabana. O céu segue bem carregado, nublado, ninguém ali nas areias da praia, o que é algo muito incomum, né? Temperatura também caiu por lá, 24 graus faz agora na capital fluminense. Ainda no sudeste do país, a gente tem imagens também de Belo Horizonte, capital mineira. Finalmente, fazia tempo que a gente não via nuvens carregadas em BH, né? O sol sempre predominando, tempo seco por lá, temperatura de 26 graus, ainda não caiu, mas entre a noite e a madrugada deve fazer 15 graus e a chuva está chegando por lá também. Agora a gente vai para o sul do Brasil, onde o destaque é a chegada de uma massa de ar polar. A temperatura em Porto Alegre caiu hoje de manhã, a mínima foi de 8,3 graus, essa é a quarta menor temperatura do inverno na capital gaúcha. Agora os termômetros marcam 15 graus em Porto Alegre e a gente vê por essas imagens que o sol aparece com alguma nebulosidade, mas o tempo é seco. Hoje à noite faz frio de novo, olha só, mínima de 8 e amanhã a máxima de novo não passa dos 15 graus. E a gente encerra o nosso giro com imagens do litoral nordestino. A gente tem imagens agora de Salvador. Tempo seco nessa terça-feira e quente, né? 27 graus marcam os termômetros agora na capital baiana. Feito o nosso giro, vamos então conferir os principais destaques de hoje no Brasil e no mundo. Morre em São Paulo aos 96 anos o jurista Hélio Bicudo. Fundador do PT, ele foi um dos autores do pedido de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. O ônibus é incendiado em mais um dia de ataques em Fortaleza. Já são 16 veículos destruídos desde a última sexta-feira. Em Roraima, bandidos atacam prédios públicos, bancos, delegacia e ônibus. Onda de crimes começou no domingo, após revista no maior presídio do estado. Base da Guarda Civil Metropolitana é alvejada por tiros em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Ministério da Saúde promete normalizar a distribuição da vacina contra a meningite até o fim de agosto. Brasileirão, no jogo de encerramento da 16ª rodada, Bahia e Atlético Mineiro empatam na Fonte Nova, em Salvador. Na zona de rebaixamento, Santos anuncia Cuca como novo técnico. A busca obsessiva pela beleza leva muita gente a se submeter a procedimentos arriscados. Metade de quem procura por tratamentos e cirurgias estéticas apresenta sinais de um transtorno psiquiátrico que faz a pessoa distorcer a imagem do próprio corpo. A busca por um corpo forte e musculoso virou obsessão na vida deste professor de educação física. Jaime sofria de transtorno dismórfico corporal, doença que gera preocupação exagerada com a forma física e é mais comum do que a gente imagina. Eu estava ficando cada vez mais forte, treinava, suplementava, fazia tudo direitinho, só que eu parava de sair com amigos, eu deixava uma vida social só para focar em treino e mais nada. E um dia, dando aula para um aluno meu, que ele era psiquiatra, e ele começou a perceber esse meu transtorno. Para mudar a aparência, muitas pessoas recorrem a cirurgias plásticas. Depois dos Estados Unidos, o Brasil é o país que mais realiza esse tipo de procedimento. O principal objetivo de uma cirurgia plástica é restabelecer a forma e a função de determinada parte do corpo. Porém, a busca por padrões de beleza acaba mudando o foco de muitos pacientes, que estão mais preocupados com a estética.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, estudos indicam que pelo menos metade dos pacientes que procuram procedimentos estéticos apresenta alguns sintomas de transtorno dismórfico corporal. Para pequenos defeitos, pequenas anomalias, ele dá um valor muito grande, mais do que as outras pessoas conseguem perceber, e isso torna-se um problema para ele. Ele fica ansioso, ele tem quadros depressivos. Quando identificada por um médico, a doença deve ser tratada com a ajuda de um psicólogo ou psiquiatra. Giovana está na metade do tratamento. Há pouco tempo, só usava roupas pretas e largas para esconder o corpo. A autoestima melhorou. As unhas e o cabelo ficaram cada vez mais coloridos e o olhar triste deu lugar a um sorriso, sem nenhuma cirurgia. Ela acaba indo além até do estético, porque chega num momento onde você não é só o corpo, você não acredita no seu potencial mesmo, de maneira geral. Então hoje tem dias que eu olho no espelho e nem ligo, né? Olha a dobrinha ali e falo, tá tudo bem, vambora, e vida que segue, assim. A Giovana é um exemplo, né, de que a recuperação da autoestima está na aceitação. Mas como a gente viu aí na reportagem do Juliano Dipp, muita gente está colocando a preocupação com a estética perfeita até mesmo na frente da saúde. Eu converso mais sobre isso agora com o Dr. Ricardo Evangelista, que é psiquiatra. Oi, doutor, boa tarde para você. Na reportagem a gente viu um caso, né, do professor de educação física que sofria de transtorno dismórfico corporal, que é a preocupação excessiva com o corpo. Quais são os primeiros sintomas de alerta de que essa preocupação com a estética virou doença e como tratá-la, doutor? Olá, Paula, boa tarde a todos. Essa é uma doença que vai muito além do que a simples vaidade, não é? Existem pessoas que tentam minimizar a questão, dizendo que são pessoas com preocupações superficiais, materialistas, mas aqui nós estamos tratando de uma doença, de fato. Existe um sofrimento intenso, contínuo, sobre a aparência. As pessoas portadoras do transtorno dismórfico corporal têm a firme convicção de que elas têm algum defeito na sua aparência, alguma tortuosidade, alguma falha na pele, no nariz, nos cabelos, nos dentes. E a grande questão é que essa certeza que elas têm não é compartilhada pela opinião de ninguém mais. Então, elas buscam opiniões, mas as pessoas não confirmam. E isso não demove a sua convicção, que é patológica, é quase como um pensamento obsessivo. Isso faz com que a pessoa, para buscar alívio, procure tratamentos estéticos, com dermatologistas, cirurgiões plásticos, dentistas e etc., sem nunca ficarem satisfeitos. Porque o procedimento estético pode, quando muito, aliviar temporariamente essa angústia que logo retorna de uma outra maneira. Agora, doutor, esse distúrbio, ele tem alguma coisa a ver com aquele que a gente fala do distúrbio da imagem? Que a pessoa mesmo magra se olha no espelho e não se enxerga como ela é e acaba também resultando aí em distúrbios de alimentação, por exemplo, como anorexia e bulimia? Ou não? É um distúrbio diferente? Sim, Paula. Na verdade, o distúrbio da imagem é o que nós chamamos também de dismorfia. Isto é um sintoma, né? Ter a falha na percepção da própria imagem é um sintoma que pode estar presente em algumas doenças. Pode estar presente nos transtornos alimentares, como é o caso da anorexia nervosa, da bulimia nervosa, e também presente de maneira predominante no tal transtorno dismórfico corporal. É a negação da imagem do corpo compartilhada. A pessoa cria uma imagem pessoal e que é de absoluta convicção. A pessoa não está aberta a qualquer opinião que tente demovê-la da certeza do seu defeito, que é um defeito sempre estético em algum modo. E isso precisa muito da ajuda de quem está em volta, né, doutor? Porque até essa pessoa aceitar que, na verdade, o que ela está vendo ou sentindo não é de fato a realidade, ela precisa ali de um chacoalhão de quem está em volta dela. Isso também é muito importante das pessoas alertarem para que essa pessoa possa procurar o tratamento adequado. Sim, essa é uma questão muito delicada. Afinal de contas, a menor parte das pessoas que têm transtorno dismórfico corporal conseguem formar a noção crítica da doença.
elas não têm a ideia de que elas estão exagerando. Para elas, o mundo está equivocado. Para elas, todas as pessoas estão erradas e a única pessoa que tem certeza é ela própria sobre o seu próprio defeito, né? Isso margeia um estado psicótico de ruptura com a realidade. É quase um delírio, quase. Elas não têm a noção de que aquilo é patológico. Portanto, a opinião de pessoas próximas é muito valiosa para tentar convencer que essa pessoa passe por uma avaliação profissional com um médico psiquiatra. E o tratamento é esse, né, doutor? Procurar algum médico psiquiatra e também algum tipo de medicação? Ou depende de caso a caso? Olha, os melhores resultados são feitos com a associação de técnicas de psicoterapia e de medicamentos próprios muito eficazes para esses casos. O alívio é muito significativo quando a pessoa faz psicoterapia, que pode ser feita por psiquiatras ou psicólogos, e a farmacoterapia, esta já é no campo médico dos psiquiatras. Essa combinação resgata o bem-estar da pessoa, traz ela de volta ao alívio, né? A qualidade de vida retorna aos patamares normais.